O motivo pelo qual eu tô criando esse canal é puramente pra me desafiar. Pra mim superar o medo de julgamento, medo de ser vista, medo de aparecer, medo do que as pessoas vão pensar de mim. Aí as pessoas vêm e me perguntam, né? Nossa, Gabi, mas você fala muito bem. Você tem falado muito bem. Você tá se destacando muito bem na sua empresa, nos seus vídeos que você tem feito. Você tem falado muito bem, você tem se expressado muito bem. E é um personagem. Eu preciso vender, então eu preciso ativar em mim um personagem de vendas. E eu não preciso falar de mim quando eu tô vendendo. Eu não preciso falar do que eu gosto, eu não preciso falar quais são as minhas opiniões, eu não preciso falar quem eu sou. Eu posso simplesmente criar um personagem e, lógico, a essência é minha, mas em cima dessa essência tem um personagem. E eu falando por mim mesma, demonstrando realmente como eu me sinto, sendo realmente a Gabi e não a Gabriele corretora ou a Gabriele social media, é muito desafiador pra mim. Então eu tô fazendo esse canal pra finalmente me desafiar de um medo que eu tenho desde que eu era criança. Um medo que vem se arrastando comigo por muito tempo, que é o medo de ser vista barra julgamento. Esses dois andam lado a lado e por muito tempo eu não conseguia nem falar. Há pouco tempo atrás eu consegui destravar a minha fala para venda, mas ainda assim, quando eu estou na frente de uma pessoa, na frente de um público muito grande, eu não consigo falar, eu simplesmente travo. É uma vergonha que toma conta do meu ser por inteiro e eu simplesmente travo. E isso tem acontecido comigo desde sempre. Eu não lembro uma vez que eu fui na frente da sala de aula e falei e expliquei, sem ter vergonha. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu também tenho vergonha. Não, gente, eu literalmente travo, eu não falo. Não sai nada da minha boca. Nem um pio. A única coisa que vocês vão ver ali na frente é uma pessoa com a cara, com o rosto parecendo um pimentão de tanta vergonha e sem conseguir falar nada. É um sentimento de incapacidade, de não entender por como que as pessoas conseguem, mesmo com vergonha, se articular e eu, com vergonha, não consigo. Então, primeiramente é isso. Eu tô tentando achar a minha voz, achar a minha comunicação, porque ainda mais hoje em dia que é muito fácil você simplesmente fazer um roteiro no ChatGPT ou qualquer IA do seu gosto. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso, você criar um roteiro genérico, com uma linguagem genérica. Mesmo que você dê as suas coordenadas, as IAs ela ainda tem uma limitação, que elas não são humanas. E mesmo que elas tentem buscar a sua essência, elas não conseguem traduzir isso de forma correta. Muitas vezes você precisa ainda assim, fora dali, você precisa editar o seu texto para ficar na sua linguagem, né? Enfim, essa é a Gabi e eu vou estar fazendo aqui um diário. Não tenho o intuito de que outras pessoas vejam esse vídeo, eu não tenho o intuito que esse canal seja descoberto, mas eu vou postar aqui como se fosse realmente um diário, pensamentos, o que eu penso, o que eu gosto, expor alguns traumas e eu tô nesse processo de autoconhecimento, eu já estou nesse processo desde 2020 de autoconhecimento e espiritualidade e me encontrar com a minha espiritualidade. Quando eu era pequena, eu passei por uma situação que eu tive que me encolher. Eu passei por uma situação um pouco desafiadora em que eu sofri um bullying, sofria alguns bullings, e ao invés de eu passar por cima, eu me encolhi. Eu escolhi me diminuir para caber numa caixinha. Então, assim, às vezes, quem tava comigo naquela época, eu tinha amigas, eu tinha
as minhas amizades e dentro dessas amizades havia um pouco de bullying, né? Mas eu era uma criança, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então, ao invés de eu ter uma força sabe, com o conhecimento que a gente vai tendo ao longo da vida, na época eu só queria ser. Eu só queria caber, eu só queria fazer parte, eu só queria pertencer. Então, o que aconteceu? Eu me diminuí para caber nessas relações, nessas amizades. Então, desde aí, eu tenho me fechado. E não é porque eu era uma criança super fechada. Eu era uma criança divertida, eu gostava muito, eu era expressiva, eu falava o que eu pensava. E muitas vezes eu falava coisas duras desde criança. Mas aconteceu algumas coisas que eu acabei me fechando. Eu perdi a minha expressão, eu tranquei a minha voz, eu tranquei a minha essência. Então, eu tô aqui também para essa busca da minha essência. Quem é a Gabi na essência? Eu já tô há tantos anos dentro de um personagem que eu não sei mais nem quem eu sou. E qual que era essa caixinha? A caixinha da, nossa, a Gabi é quieta, a Gabi é tão boazinha, a Gabi é uma criança tão comportada, a Gabi é uma filha tão comportada. Que menina certa, que menina boa, que menina responsável. Nossa, a Gabi não incomoda ninguém, né? Ela não te dá trabalho. E eu gostava, assim, desse tipo de elogio, que na realidade não são elogios, né? Ao mesmo tempo, havia conflitos, né? Eu achava que essa era a Gabi que devia ser. Mas eu também sabia que essa não era a Gabi, de verdade. E por ser a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha e a única mulher, porque o resto foram todos homens, eu fui colocada num pedestal. A Gabi tinha que ser perfeita. A filha prodígio, a neta prodígio, a, a que tem que ser inteligente, a que tem que dar conta. Ao mesmo tempo tem que ser feminina, mas ao mesmo tempo tem que dar conta. Sabe, é uma perfeição que foi exigida que eu não estava conseguindo manter. Eu já não estava mais conseguindo manter por muito tempo. E mesmo assim, essa é uma das questões que eu ainda tenho comigo. A Gabi parece ser intocável, a Gabi plena. E quando eu explodo, não é assim, nossa, Gabi, você estava segurando por muito tempo essa raiva. Você estava sucumbindo nas suas emoções. Não, é sempre a filha mal educada, a Gabi, nossa, é descontrolada, ela não tem controle das emoções, ela simplesmente explode. E é isso. Então não houve um meio termo. Ou é a Gabi quieta e comportada e perfeita, ou é a Gabi mal criada, que explode, que é raivosa, entende? Então, eu tenho estado nesse processo de entender quem eu sou, entender que as situações que aconteceram na minha vida poderiam ter sido melhores, mas ao mesmo tempo me trouxe uma força que eu não teria, talvez, se eu tivesse vivido de outra maneira. E que hoje eu sei viver por mim mesma, eu tenho um nível de independência que às vezes não é nem saudável, né? E eu tenho estado nesse processo de tentar voltar e estar no meio termo. Eu posso ser independente, mas eu também posso depender do meu parceiro, eu também posso me encontrar ali no meio para ele me encontrar na outra metade, entende? E eu cansei de manter todos esses pensamentos dentro da minha cabeça, mesmo fazendo terapia, mesmo tentando colocar isso para fora, mesmo tentando organizar todas essas emoções e pensamentos e vivências em ordem, ainda assim não é fácil, não é fácil, ainda mais para mim que eu nunca me expus para ninguém. É difícil você conseguir sair desse lugar de recolhimento para você expor o que você pensa. E também porque chega no momento que você já está há tanto tempo guardando emoções e expectativas e tudo que você não sabe mais nem quem você é. Eu cheguei na terapia sem saber quem eu era.
Eu não sabia que emoções que eu tava sentindo, eu não sabia o que significava uma situação na minha vida, eu não sabia mais nada. Há tanto tempo de. Há tanto tempo que eu estava calada. Então, assim, tudo isso foi me consumindo em silêncio. E depois de um tempo, o porquê a Gabi saiu de uma criança quieta pra uma adolescente raivosa, entende? São processos que é mais comum do que parece, principalmente em filhas mais velhas, mulheres, né? As primogênitas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é uma força que talvez. Que bom que talvez você não entenda isso, mas também é uma força que você não consegue passar para o outro. Você tem que passar por isso. Bom, então aqui vai ser um experimento, vai ser o meu diário digital. Ao invés de escrever, eu vou falar. Porque a minha vida inteira eu sempre fui muito boa em escrever, mas nunca falar em voz alta. Então, isso daqui é o meu desafio para mim mesma, de falar em voz alta, para mim realmente desbloquear e enfrentar esse medo de ser vista, esse medo de julgamento e simplesmente o medo da minha essência, o medo de ser quem eu sou em voz alta e não sobre as expectativas que eu tenho que suprir dos meus parentes, da minha família, do meu parceiro e outros, das minhas amizades. É isso. Então, eu tô aqui pra falar também sobre tudo que eu gosto, sobre o meu processo de espiritualidade, as religiões de que eu já passei e que eu frequento, a minha identidade. Eu quero falar sobre dinheiro, finanças, que também são coisas que a gente não. Tipo assim, se é um canal só de finanças, se você vai falar sobre finanças, as pessoas fazem um canal só pra finanças. Eu quero juntar aqui realmente tudo que eu quero falar e botar pra fora. Eu quero falar sobre o feminino, o sagrado feminino e sobre a distorção de energia feminina que estão jogando por aí hoje em dia, que é o lacinho na cabeça e a mulher submissa, que não é bem isso, né, a força feminina, mas nada sobre feminismo. Não é esse o meu ponto. Apesar de pegar alguns detalhes, né? Essa sou eu. Eu pego alguns detalhes do que eu acho que é certo e vou trazendo pra mim. E eu não quero ser essa pessoa radical, mas também não quero ser uma songamonga que não tem opinião e que vai escolher só realmente os lados bons e os lados ruins. Eu quero trazer também aqui um pouco sobre moda, sobre mostrar um pouco do meu dia a dia, sobre todas as coisas que fazem parte de mim. Aqui realmente vai ser um experimento. E eu não tenho todas as respostas, obviamente, não, nem o ser humano mais iluminado, ele tem todas as respostas. Então eu tô aqui pra ir nesse caminho de respostas e quem estiver assistindo também e também estiver nesse processo e se identificar comigo, né? A gente vai descobrindo tudo junto e é isso. Essa vai ser a minha jornada de ir tentando entender quem eu realmente sou e quem é a Gabriele na essência.